Vamos dar sequência à nossa série de exposições da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos considerar hoje os versos 14 a 16 do capítulo 2, os últimos 3 versos do capítulo 2. Então abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16. No início de 2019, eu, a minha esposa e um casal de amigos fomos fazer uma viagem para os Estados Unidos. Nós planejamos que na primeira parte da viagem nós iríamos conhecer os famosos parques em Orlando. Então nós chegamos numa noite numa cidade chamada Fort Lauderdale e no outro dia de manhã partimos em viagem de carro para Orlando. Depois de algumas horas de viagem, chegamos no nosso destino e no dia seguinte pela manhã já saímos para ir para os parques. Porém, para nossa surpresa, o GPS não era tão preciso quanto o local para deixar pedestres. Se eu colocasse no GPS o parque tal, era preciso, mas onde deixar os pedestres não era tão preciso. E nós íamos para um parque e o nosso casal de amigos ia para outro parque. Em pouco tempo, estávamos completamente perdidos. Então tivemos a brilhante ideia, vamos pedir orientação, o que seria muito comum e claro, se nós soubéssemos falar inglês. Mas nós fomos assim mesmo, chegamos na portaria de onde entrava o carro em um desses parques e pedimos, ou pelo menos achamos que pedimos as orientações que queríamos. Porém, depois da funcionária educadamente nos orientar, e nós achando que tínhamos entendido, saímos para onde ela havia orientado. A questão foi que não deu certo. Demos uma grande volta e voltamos com a mesma funcionária. Mas na segunda vez foi muito diferente. Ela ficou claramente impaciente porque nós não compreendíamos o que ela dizia. O que com certeza para ela deveria ser algo muito simples. Infelizmente, com a segunda orientação ficamos mais perdidos do que com a primeira. Até que nós decidimos parar o carro no estacionamento, pesquisar na internet alguns minutos e então, enfim, localizamos o local. O interessante dessa história é o fato de que a funcionária queria por força que nós entendêssemos o que ela falava, quando isso era claramente uma impossibilidade, uma incapacidade para nós. Às vezes, podemos ter este mesmo comportamento quanto a realidades espirituais, desejando e esperando que pessoas entendam verdades das quais são incapazes de compreender. Para termos um melhor discernimento, vamos considerar hoje o ensino do apóstolo Paulo nos versos que eu já me referi. Então vamos, enfim, ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Só um minutinho, por favor. Vamos ler, enfim. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque Tu nos deste um dia discernimento espiritual para compreender das coisas do Espírito, Pai. E se porventura alguém aqui não compreende, não discerne essas coisas, Pai, que Tu toque o coração nessa noite, Senhor. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em meio a uma igreja mundana e dividida, Paulo exorta que todos estejam unidos em um só pensamento, num só parecer.
Isso está no início do capítulo 1, nós estamos finalizando o 2º. O fundamento desta união, a razão pela qual a igreja deveria andar unida em um só parecer, era o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus para aqueles que estavam sendo salvos e sabedoria de Deus para esses mesmos. Quando consideramos, já no capítulo 2, os versos 9 a 11, Paulo mostrou que essa mensagem que fundamentava a união dos irmãos, o Evangelho, a que ele chama de mistério, ele diz que é impossível que essa verdade seja alcançada por meio das capacidades humanas. Lembrem, ele diz num texto muito conhecido, às vezes muito mal interpretado, mas porém muito conhecido, que nem os olhos viram, nem a mente humana alcançou, nem os ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e se referindo ao que Deus tem preparado, não ao céu, mas o Evangelho. Então ele diz que o Evangelho, o conhecimento de Cristo Jesus, é impossível às capacidades humanas sem que o Espírito Santo o revele. É impossível de ser alcançado sem que o Espírito Santo o revele. Na última mensagem, quando consideramos os versos 12 e 13, Paulo revelou que foi o Espírito Santo que capacitou aquela igreja de Corinto a entender este mistério, bem como foi esse mesmo Espírito, o único Espírito Santo de Deus, que direcionou a pregação do apóstolo Paulo, dos seus companheiros e, consequentemente, os ensinos apostólicos. Hoje, em uma sequência lógica desses pontos, Paulo apresenta, na passagem que vamos considerar, um contraste, mais um contraste, apresentando, primeiro, em termos negativos, aqueles que não têm o Espírito, estes são e o que esses são incapazes de fazer. Por segundo, ele apresenta em termos positivos o homem espiritual, ou seja, aquele que tem capacidade de discernir as coisas espirituais. E por último, ele conclui o capítulo dizendo que esses últimos têm a mente de Cristo. Vamos ver melhor o que isso significa. O primeiro ponto eu chamei de os inaptos. Os inaptos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Vamos parar por aí. Para melhor compreensão, devemos definir primeiro quem são esses a quem Paulo diz que não tem o Espírito, como na tradução da NVI, ou eu creio que a maioria que tem a tradução da Revista Atualizada, ele chama de homem natural. Quem são esses que não têm espírito? Quem são os homens naturais? Para definirmos esse grupo, é melhor seguirmos a mesma forma de raciocínio do apóstolo Paulo e usarmos contrastes entre a pessoa não espiritual e uma pessoa espiritual. O homem natural pertence ao mundo, ama as coisas do mundo. O homem espiritual pertence a Deus, ama as coisas de Deus. Um é descrente, não crê nas coisas não materiais. O outro tem o Espírito Santo de Deus que habita nele. Um segue os instintos naturais, o outro segue o Senhor e a sua palavra. O homem natural está morto em delitos e pecados, e o homem espiritual tem vida eterna. Esses dois grupos é que Paulo intenta fazer o contraste. Assim, aqueles que não têm o Espírito, ou os homens natural, nada mais, nada menos do que os não convertidos. Aqueles aos quais aquele mistério que nós citamos anteriormente, a verdade do Evangelho da cruz de Cristo, nunca foi revelada. São os descrentes, os ímpios, os incrédulos. Esses homens possuem uma incapacidade absoluta. Vou repetir: o descrente, o ímpio, o incrédulo, aqui são sinônimos para o mesmo grupo de pessoa. Esses homens possuem uma incapacidade absoluta. Eles não aceitam as coisas que vêm do Espírito de Deus.
Um detalhe importante é que o verbo traduzido aí como aceita, aceitar, possui neste texto um caráter ativo. Assim, não aceitar neste versículo tem muito mais um sentido de rejeitar ativamente. Logo, esse primeiro grupo a que Paulo está fazendo referência no verso 14, o homem natural, o não espiritual, o descrente, repudia, refuta, afasta as coisas do Espírito de Deus, porque ele não entende essas coisas, e muito menos as deseja, pois ele está habituado e conformado com as coisas do mundo. Eu pensei uma forma de ilustrar esse aceitar a reação do homem natural quanto a isso. E eu me lembrei de uma experiência que nós tivemos há algum tempo, 6 meses, com a Paola. Coitada da Paola, a Paola está servindo frequentemente de laboratório de pregação. E ela nem sabe disso. Mas é muito interessante quando você vai fazer a introdução alimentar do bebê. Para quem não teve filho, não sabe, mas o bebê até o 6º mês, ele não come. Ele só toma leite. Se a mãe pode, leite materno. Se não pode, toma fórmula e tal. Via de regra é assim. Então o bebezinho ele não come nada. Ele só toma leite. Até que ele completa 6 meses. No dia que ele completa 6 meses, você vai dar a primeira fruta lá. Uns começam com fruta, outros começam com outra coisa. Nós começamos com fruta. E é interessante. É interessante porque o bebê, ele quer, porque é saboroso, mas ele não sabe comer. Ele nunca comeu, ele só sugou. Ele não sabe comer. O ato de comer, que para nós é tão natural, para o bebê é uma incapacidade. É claro que eu estou me referindo apenas a esse ponto. Depois ele aprende a comer, mas na primeira vez ele não sabe comer. É algo muito estranho. É como, vou ilustrar de uma forma estranha, é como pedir para nós, voa. Voa, voa. Nós não sabemos voar. Da mesma forma é quando você dá comida para o bebê. Ele não sabe. Aquele negócio ali, ele é muito curioso, só vendo para saber. É mais ou menos nesse sentido. Os homens naturais, para eles é como enxergar algo que é impossível. É como o cego que vê, querer que o cego veja. Essa reação do homem natural diante das coisas que vêm do espírito ocorre em razão da degradação da mente caída, que é capaz de compreendê-las, porque para eles essas coisas são loucura, como diz o nosso texto. Mas que coisas são essas, pastor, que o homem natural não consegue digerir? É uma ação que para ele não tem menor sentido, porque para ele tudo isso é loucura. Que coisas são essas que esse tipo, o incrédulo, não consegue discernir? Eu vou citar apenas a título exemplificativo. Mas os incrédulos não pensam, não refletem, não faz qualquer importância para eles, qualquer consideração quanto ao pecado, quanto à culpa do pecado, quanto à necessidade de perdão, quanto à necessidade de redenção. Eu preciso de um Salvador. O incrédulo vai dizer, ser salvo do quê? Está tudo bem, eu estou em casa. Não entende a justiça divina que um dia irá acontecer? Não entende a justiça divina no tempo presente? Não entende, não considera, não pondera coisas relativas à vida eterna, à vida após a morte? Para os crentes essas coisas não têm sentido, são irrelevantes, porque para os descrentes, desculpa, não tem sentido, são irrelevantes, porque o único objetivo é viver um dia após dia, fazendo as necessidades da carne, do corpo, as suas vontades e vivendo conforme o mundo anda. Sem a capacitação, meu irmão, minha irmã, concedida por Deus por meio do Espírito Santo, é impossível ao ser humano compreender todas essas realidades imateriais. Se você pondera sobre fazer a vontade de Deus, sobre a existência do seu Criador, sobre o perdão dos pecados que você precisa quando peca, sobre a necessidade de Cristo Jesus para que você tenha esperança, então você talvez esteja discernindo, se não é convencido apenas mentalmente, esteja discernindo essas coisas espiritualmente. Porque sem o Espírito de Deus é impossível para um homem natural.
E aqui tem algumas aplicações que nós podemos considerar desse primeiro versículo. Primeiro é que não existe fé sem regeneração. Sozinho o homem não consegue. Eu vou explicar. É impossível olha o que o texto está dizendo, que o homem natural, todo homem que nasce, homem, eu estou falando gênero humano, tá? Toda vez eu repito isso, mas vou parar um dia. O homem natural, ele não discerne as coisas espirituais, é impossível, por mais que seja ensinado para ele racionalmente, é impossível ele crer verdadeiramente no Evangelho. Aí você deve estar pensando, pastor, mas como? Um dia o pastor Reck estava pregando, eu ouvi a palavra, eu entendi o Evangelho, eu levantei a mão, eu fui lá na frente. Pois se você fez isso em verdade, se você de fato confia em Jesus Cristo como seu Salvador, foi porque antes de você fazer isso, você foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Ele transformou o seu coração, lhe capacitando para enxergar as coisas espirituais. Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, verso 3, capítulo 3, a partir do verso 3, mostra um pouco dessa realidade. Diz assim, houve um tempo, antes da conversão, tá? Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis, odiando uns aos outros. Mas, quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestou a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou. Como? Pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, se você é um crente verdadeiro, significa que um dia o Espírito Santo capacitou, transformou o seu coração a compreender verdades espirituais. Isso aqui tem uma lição clara e direta. Nós somos dependentes de Deus para tudo. Quem é o autor da salvação? É o homem ou é Deus? É claro que é Deus. Então é Ele que aplica essa salvação em mim, em você. Consequentemente, compreendidas estas verdades, nós não podemos ser tolos quanto ao nosso amigo, nosso familiar, nosso colega de trabalho que é descrente. Não adianta nós repetirmos e elaborarmos mais e mais necessidade de salvação, necessidade do Salvador Jesus, arrependimento de pecados, falarmos sobre vida após a morte, orarmos, desejarmos que ele tenha uma vida de oração, ler a Bíblia, argumentos bíblicos, lógicos, não fazem o menor sentido para eles. Aí, pastor, então não é mais para falar de Jesus? Não, é para falar de Jesus, é para orar. O que você não pode é fazer igual aquela funcionária fez. Querer que por causa que você entende algo, ele seja capaz de entender. Qual é o nosso papel nisso tudo? Nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, orando ao Senhor e pedindo para que um dia nós sejamos instrumentos dEle, para que o Espírito Santo de Deus transforme também esse a quem nos anunciamos. É por isso que a oração é muito importante. Muito mais importante do que a forma como você fala o Evangelho, é o quanto você ora e clama ao Senhor para que o Evangelho transforme pessoas. Por quê? Porque o melhor pregador do Evangelho, o pior pregador do Evangelho, não são capazes de transformar um homem sequer. Só quem pode transformar o coração do homem é o agir soberano de Deus por meio do Espírito Santo. Então clama ao Senhor. Quando eu sei que eu vou fazer uma mensagem evangelística, eu fico orando ali, Senhor, me ajuda. Toca o coração daqueles, eu não posso, eu não sou capaz, mas Tu podes. Tu és soberano sobre o coração do homem. Tu podes salvar. Apesar de mim, apesar do jeito trôpego de pregar o Evangelho, que Tu salves. Porque um dia, eu conheço essa realidade experiencialmente, porque um dia eu fui alcançado pelo Espírito Santo de Deus, quando um adolescente de 14 anos que pregou o Evangelho para mim quando eu tinha 12.
E com certeza ele não era um exíguo pregador. E eu entendi muito pouco ali. Mas o meu coração foi transformado naquele momento. Será que foi pela capacidade dele? Foi porque Deus fez uma obra sobrenatural. Então isso que nós devemos compreender. Consequentemente, nós devemos ser misericordiosos com os cegos, com os tolos deste mundo. Eles possuem uma incapacidade, uma deficiência. Ninguém se irrita quando o aleijado não pode andar, ou quando o mudo não pode falar, ou quando o cego não pode ver. Ninguém se irrita com essas coisas. Porque nós queremos impor uma fé com irritação, como se fosse algo que nós pudéssemos impor de cima para baixo, sem que fosse da vontade de Deus realizar essa transformação. É impossível. É você querer fazer algo que você não pode. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, um texto conhecido, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, falando deste mesmo grupo dos homens naturais. O Deus desta era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam, olha lá, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que Paulo está ensinando aqui em 2 Coríntios é que o descrente é cego para ver a verdade do Evangelho. Até que, o texto vai prosseguir, mas depois ele vai dizer, até que o brilho de Jesus Cristo quebre a cegueira, derrube a venda dos olhos e o coração do homem seja transformado. Não é pelo nosso muito repetir, não é pelo nosso melhor repetir que homens e mulheres serão transformadas para Cristo Jesus. É pelo nosso trabalhar com fé, confiando e orando no Senhor, clamando ao Senhor que Ele faça uma obra maravilhosa no coração das pessoas. Esta realidade deve trazer em nós, ao contrário do que muitos dizem, um clamor evangelístico. Porque sabendo como funcionam as coisas, sabendo que a obra de transformação dos homens não depende de mim, de você, nós devemos ser mais encorajados ainda para uma vida evangelística. Porque se não depende de mim, que sou fraco e falho, que maravilha, depende de Deus, que é soberano e perfeito. Aquele que Ele quiser transformar, Ele vai transformar, independente de mim e de você. A nós cabe o dever de trabalhar, pregar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo como Salvador a toda criatura, confiante de que o Senhor faz a obra. Um planta, um rega, mas é Deus quem dá o crescimento. É isso que Paulo vai dizer mais lá na frente. Nós vamos considerar nas próximas mensagens. Uma boa parte da igreja gosta de dizer que quem entende, como Paulo está falando aqui, não tem apelo evangelístico, já que o Espírito Santo que faz a obra não sobra nada para nós. Não, mas é o oposto contrário. Os maiores evangelistas da história da igreja eram homens que entendiam dessa forma, sabiam que era Deus soberano que transformava os outros, e eles iam para serem instrumentos na mão do Redentor. E eles pregavam, anunciavam, entregaram a sua vida a isso. Assim como Paulo fez. Por quê? Porque ele sabia que a ele cabia pregar e o Senhor fazia a obra. Lembra lá de Atos? Não está aqui, eu vou citar de cabeça aqui. Lembra lá de Atos, quando Paulo, a situação está um pouco difícil ali em Corinto, Paulo decide ir embora, aí Deus diz para Paulo assim, olha, não vai embora, Paulo. Prega aí, mesmo que esteja difícil, porque eu tenho muito povo ainda nessa cidade. É isso que eu estou falando. Se é Deus que transforma, nós podemos confiar e devemos trabalhar corajosamente, porque sabemos que Ele é capaz de mudar o que o homem não pode mudar. Segundo ponto, os aptos. O primeiro era os inaptos, o segundo é os aptos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Vamos até aí, porque o pois já vai para o próximo verso. Na primeira sentença deste verso, brilha o intenso contraste que Paulo intentou, especialmente quanto à diferença da capacidade do homem natural para agora a capacidade do homem espiritual.
O homem natural, como acabamos de ver, ele é incapaz de discernir as coisas. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, aqui diz o texto. É importante considerarmos esta realidade à luz do contexto. Lembrem que no verso, volta um pouquinho, que no verso 2:10, volta um pouquinho para o 10, vimos que o Espírito de Deus sonda todas as coisas até as profundezas de Deus. Portanto, aqueles que possuem esse Espírito são capazes de discernir os caminhos do Senhor. Nós vimos aqui o que Paulo quis dizer com as profundezas de Deus. Foi o caminho que Deus traçou, dentre outras coisas, o caminho que Deus traçou para a salvação, para a redenção dos homens, do seu povo. E aqui, Paulo continua no raciocínio lógico do contexto, dizendo que, por isso, o Espírito que conhece as profundezas do Senhor capacita os espirituais a discernir os caminhos do Senhor também. Claro que quando Paulo diz que o crente discerne todas as coisas, ele não está falando todas as coisas que existem, sem exceção, pois somente Deus tem esse discernimento e é onisciente, mas especialmente, dentre outras coisas, as questões relativas à salvação. Assim, o homem espiritual, o crente, é apto e capaz de alcançar conhecimento de Deus e distinguir a verdade do erro, o ensino de Deus das invenções humanas. Para o crente, as Escrituras são uma luz em seu caminho e uma lâmpada para seus pés. Em razão da unção do Espírito Santo, essas pessoas têm conhecimento da verdade. Como João diz em 1 João 2:20, mas vocês, os crentes, têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. Isso não significa que o homem espiritual seja um especialista em cada área da vida, mas que ele é capaz de avaliar cada área da vida também espiritualmente. Vou repetir porque esse entendimento é importante. Isso que o homem espiritual discerne todas as coisas não significa que o homem espiritual seja um especialista em cada área da vida, mas que ele é capaz de avaliar todas as coisas espiritualmente. É aquele que enxerga pela fé. É aquele que enxerga as coisas pela fé. O texto prossegue e diz que esse homem que discerne as coisas espiritualmente não é discernido por ninguém. Esta é uma afirmação um tanto ousada do apóstolo Paulo. Contudo, é claro que ele não quer dizer que os cristãos jamais podem ser julgados ou serão julgados. Mas que o crente, e aqui é o ponto importante para entender, mas que o crente não pode ser julgado por descrentes no que tange as coisas espirituais. Se o descrente é incapaz de enxergar as coisas espirituais, logo ele não pode julgar aquilo que ele não compreende, que ele é incapaz de ver. O que julga, o que direciona, o que aponta, o que corrige, o que exorta o crente é a vontade de Deus na sua palavra. As regras e regulamentos humanos não podem discernir, julgar, definir as coisas espirituais. E aqui tem algumas aplicações muito importantes. Primeiro, o crente que tem discernimento espiritual, ele deve ter uma característica. Ele deve buscar discernir as coisas, o mundo, pela lente da palavra de Deus. Todo mundo, toda a realidade deve ser discernida sobre a ótica, por exemplo, da criação. Você não pode olhar o mundo e achar que uma célula um átomo explodiu um dia e que bilhões de anos, de forma aleatória, as coisas foram sendo colocadas milagrosamente, mas na verdade casualmente, da forma organizada, e esse universo todo organizado, todo que funciona como um relógio em perfeita harmonia, foi criado pelo acaso. Isso é não discernir as coisas espiritualmente. Eu não tenho tempo para desenvolver isso aqui. Tem muitos jovens que estão entrando na faculdade. Por favor, eu vou dar um conselho. Como eu não tenho tempo para isso,
Assistam os vídeos do professor Adalto Lourenço, quando você tiver um tempo. Então você vai ver que ali tem coisas que o mundo fala, mas que não tem prova nenhuma de que existe e que é muito mais sábio. E nós devemos discernir também espiritualmente que o mundo é uma criação divina. Isso traz para nós outros discernimentos, outras consequências. Por que nós existimos? Aos evolucionistas, porque sim. Porque eu estou aqui, eu existo. Eu vivo, logo eu existo. Mas se existe um Criador por trás de todas as coisas, Ele com certeza sabe e aponta qual é a razão de eu existir. Nós sabemos, nós somos crentes, sabemos, nós existimos para glorificar a Deus. Outro exemplo de discernimento que o crente deve ter. De onde surgem os problemas no mundo? Por que tem violência, corrupção, desastres naturais? Por que guerras entre países? Por que todas essas coisas ruins, doenças, etc? Por que isso acontece? Será que Deus não é bom? Será que Deus não poderia criar sem todos esses problemas? Se você discernir apenas como um homem natural, você não vai enxergar a realidade por trás disso. Essas coisas acontecem porque o mundo é caído em pecado. Porque nós sofremos a consequência do pecado de Adão e Eva, mas também as consequências do nosso pecado. E a Bíblia diz que esses pecados, especialmente de Adão e Eva, sujeitou o mundo. E é por isso que o mundo tem desastres naturais, doença, os homens guerreiam uns com os outros, existe ódio, etc. O coração do homem naturalmente é escravo do pecado. Daí a origem dos problemas do mundo. Nós não somos vítimas da sociedade, meu querido e minha querida. Você não é uma vítima de nada. Eu e você, nós somos os nossos maiores algozes. Se não fosse a redenção de Cristo Jesus um dia transformar nosso coração e nos redimir e nos capacitar a vencer pecado após pecado, amadurecendo como cristão, nós seríamos sempre o nosso pior inimigo eternamente. Porque o nosso coração deseja o que é mal, naturalmente. Então, os problemas que você pode ter, não é culpa do meio. Não é porque, poxa, mas a sociedade é tão difícil, então é por isso que eu me torno criminoso. Isso é uma mentira para amaciar o coração de pecadores que não entendem a realidade. Qual é a solução do problema? O descrente vai dizer educação. A educação resolve os problemas da humanidade. O dia que todo mundo for educado, estudar, não tem pecado mais. Rapaz, olha, eu já estudei bastante na minha vida. E é uma luta para não pecar. Qual é a solução, então, para o mundo? É claro, você só pode discernir espiritualmente é Jesus Cristo. Isso é um maravilhoso evangelho. Para onde vamos? Ah, pastor, morreu, acabou. Morreu, acabou. Ah, meu irmão, se você falar isso, você está no lugar errado. Porque o crente, ele discerne espiritualmente que esse mundo é uma passagem. Ele espera a volta de Cristo. Ele espera o dia que ele vai morrer, porque ele vai estar face a face do seu Senhor. Isso são apenas alguns exemplos de como você pode enxergar a mesma coisa com um olho e pode com uma lente enxergar essa mesma coisa com outra lente. Mas aos crentes, Paulo diz, eles devem discernir as coisas espiritualmente, porque eles possuem o Espírito de Deus. Agora existe uma outra consequência destas verdades. Assim como no primeiro ponto vimos que não podemos esperar que os crentes enxerguem a realidade com as lentes espirituais que eles não possuem, também não podemos deixar que os guias cegos desse mundo se intrometam nos desígnios do povo de Deus. Não é a imprensa que diz como funciona a igreja, não é a mídia. Recentemente, é claro que eu não vi, que eu não tenho mais nem tempo para isso, mas lá no Netflix tem um programa lá do Whindersson Nunes, falando sobre culto. O
o mundo quer dizer para você como você deve enxergar as coisas do Senhor. Só que essas pessoas são cegas. Quem vai nos conduzir à palavra do Senhor que ilumina todas as coisas? Ou o mundo? Eu lembro um tempo atrás, uns 5 anos atrás mais ou menos, eu fui aqui no Teatro da Paz, numa peça do Eduardo Stablish, não sei como é o nome dessa figura. Não vão, por favor. Nunca, eu me arrependi profundamente, não vão. Ele, sem brincadeira, 40% é um stand-up comedy lá, é um monólogo. 40% da apresentação, ele questionando assuntos religiosos e ridicularizando. 40%, não é brincadeira, é verdade. 40%, tipo, de 1h30 lá, talvez 25, 30 minutos, ele ficou falando somente ridicularizando sobre questões, sobre os crentes, sobre as questões espirituais, que ele não entende, ele é cego. É um tolo, é um homem que fala o que não conhece. Não são essas coisas, não é um mundo. O mundo não deve conduzir a igreja do Senhor. Quem é o cabeça da igreja? É Jesus Cristo. E aqui é a palavra de Deus. Tudo que o mundo aponta em direção contrária ao que é a palavra de Deus, se nós nos deixarmos conduzir, somos como aqueles que seguem guias cegos e incapazes. Nós devemos seguir ao nosso Senhor e a sua palavra. O nosso posicionamento quanto a homens e mulheres na sociedade, no casamento, deve ser não o que a mídia fala, a novela fala, o Whindersson Nunes fala, o fulano fala, o influencer digital fala, ou o que eu vi no filme fala. Não quanto a isso, mas deve ser o que a palavra de Deus diz. A sexualidade deve ser vivida de forma que Deus diz que é certo e agradável se viver dentro do casamento. Fora é abominável e pecaminosidade. Mas olha a diferença entre o espiritual e o não espiritual. O não espiritual vai dizer que não tem problema ter sexo antes do casamento. Todo mundo faz, está todo mundo bem, vivo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que é abominável ao Senhor. É prostituição, é fornicação, é pecado. Desagrada a Deus, Criador dos céus e da terra. Quem você quer seguir? O cego ou o Senhor que vê todas as coisas? Qual é o objetivo da vida? Olha, se tem uma coisa que me entristece, meu querido e minha querida, é como o mundo implantou a mentalidade nas cabeças das pessoas. Isso aqui, eu tenho certeza que muitos aqui vivem isso, que ensinam para você que o significado, a razão de existir, o seu objetivo de vida deve ser quando você encontra a sua satisfação profissional e financeira. Se você não tiver no patamar que você deseja estar, que o mundo diz que você tem que estar, então você não se satisfaz. Porque eu quero isso, porque eu quero comprar aquilo, porque a minha mãe me criou para eu ser gerente, ser coordenador, ser dono. Se eu não for, então eu não estou feliz e satisfeito. Não é errado nenhum você querer ser gerente, coordenador, doutor, pós-doutor. Não é errado, nada disso é errado. O que não pode é essas coisas serem o seu objetivo de vida. A sua felicidade está vinculada a essas coisas. Isso é uma mentira que o mundo conta. Do outro lado, os olhos espirituais da palavra de Deus, do Espírito que inspirou homens a escrever esta Escritura, eles ensinam que a sua alegria está no Senhor. Alegre-se sempre. Novamente vos digo, alegre-se no Senhor. O que isso significa? Que o crente pode ser gerente, ou ele pode ser serviços gerais de uma empresa, e ainda assim ele tem que ser alegre, porque ele foi salvo. O que traz maior alegria do que o Evangelho de Cristo? Salvação de que um dia você não vai queimar eternamente. A gente não tem nem noção do eterno. Mas que um dia você não vai queimar eternamente no inferno, porque Jesus Cristo morreu para te salvar. Se isso não é o suficiente para você ser alegre, é porque ou você esquece, que geralmente a gente faz isso, a gente ignora, ou porque você já normalizou essas coisas sobrenaturais. Para o descrente, não.
O descrente, ele continua no caminho que o mundo ensina. E tem muita gente crente que precisa avançar nessa área. Que acha que a sua vida só está indo para o lugar certo se ela alcança os objetivos financeiros, profissionais. E aqui eu estou só citando esses dois, mas qualquer outro objetivo que o mundo pode trazer para você, mas que no frigir dos ovos não vai lhe trazer alegria e contentamento se você é crente. Porque o crente que teve o coração transformado, ele só encontra verdadeira alegria em comunhão com Deus. Amém? Falei tanto que até apagou o tablet. Espera aí. Terceiro ponto. A razão da aptidão. Está lá no verso 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vou ler de novo que eu esqueci o pois. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como de costume, Paulo fundamenta seu ensino com uma citação das Escrituras. E aí cita parcialmente o texto de Isaías 40, versículo 13. Ele diz, Isaías, o profeta Isaías, quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? É esse texto que Paulo está citando, mas parte dele. Em Romanos capítulo 11, versículo 34, Paulo cita esse texto mais integralmente. Ele diz, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Todas essas passagens apontam para a realidade de que a mente do Senhor só pode ser conhecida por intermédio do Espírito Santo de Deus. Quando o homem é controlado pelo Espírito de Deus, ele deseja cumprir a lei de Deus, fazer a vontade de Deus, refletir e viver para a glória de Deus. Em outras palavras, Deus conhece o homem e o instrui conforme a mente dele mesmo, de Deus, para agir de forma que o nome de Deus seja glorificado. Isso só é possível por uma razão. O texto diz aí, porque nós, porém, temos a mente de Cristo. E nesse pronome nós, Paulo se refere a ele, Paulo, os demais apóstolos e todos os crentes, todos aqueles que foram habilitados pelo Espírito a discernir as coisas espirituais. Logo, possuir a mente de Cristo, portanto, significa o conhecimento que o crente tem de Cristo pela ação do Espírito que o capacita a crer e reconhecer a mensagem que é loucura para o mundo, mas para o crente é o poder de salvação de Deus, a mensagem da cruz do Evangelho de Cristo. Aqui, já caminhando para o final, algumas aplicações. Nossa capacidade espiritual vem do alto. A sabedoria do alto a que Paulo se refere, porque possuímos a mente de Cristo e podemos clamar por mais sabedoria, que nunca é o bastante, como Tiago diz. Como temos a mente, e é claro que o texto não está dizendo que nós temos os mesmos pensamentos, a mente de Cristo veio para a nossa mente. Não, ele está usando no sentido figurado, que nós somos capazes de discernir as coisas da obra do Senhor, da vontade do Senhor e etc. E Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, se você não consegue compreender, poxa, pastor, eu compreendo algumas coisas, mas o senhor falou algumas que eu não compreendi ainda. Busque, claro, na palavra do Senhor, acima de tudo, encontrar esses direcionamentos, mas peça, clame ao Senhor que Ele dê sabedoria. Se tem uma coisa que Deus dá a todos, sem exceção, é o que pede sinceramente sabedoria. Ter a mente de Cristo, eu me adiantei, mas vou ler agora, não significa ter o conhecimento de Jesus, e nem mais pensar como Ele pensa, pelo agir do Espírito, ou seja, viver como Ele vive. Dar o testemunho que Ele deu. Como é que Jesus vivia? Qual era o testemunho de Cristo? Um homem humilde, um servo, altruísta, amoroso, rigoroso, santo. É assim que se deve viver aqueles que têm a mente de Cristo. Mas aqui tem uma lição muito clara para mim e para você. O texto está dizendo que os homens espirituais são capazes de compreender as coisas espirituais
porque eles possuem uma habilidade concedida pelo Espírito Santo, que aqui Paulo chama de a mente de Cristo. Isso nos traz uma consequência direta. Se eu compreendo as verdades espirituais, consequentemente, o meu viver deve refletir essas verdades. Ortodoxia, que é o correto entendimento, os corretos valores, devem ser diretamente relacionados a uma ortopraxia, ou seja, a correta forma de viver, a correta prática. Uma coisa anda lado a lado com o outro. Sabedoria é diferente de conhecimento. A sabedoria é quando você pega o conhecimento e transforma em ação. Você junta o agir com o conhecer e você encontra sabedoria. O crente, como ele tem essa capacitação, um pouco mais é exigido. O descrente, ele pode viver como um tolo, não faz diferença. Ele pode viver de forma que os prazeres que ele enxerga e que estão ao alcance da mão dele, ele pega e se satisfaça, ainda que momentaneamente. Ele pode fazer essas coisas, não tem problema, porque para ele não faz diferença nenhuma. Olha, se eu fosse descrente, eu queria ser um pecador muito ruim. Porque se eu vou para o inferno mesmo, mas antes eu aproveitar o tempo aqui. Porque não tem solução. Agora o crente que discerne as coisas espiritualmente, aí o viver dele tem que ser diferente. Eu tenho a mente de Cristo. Isso é Paulo bota cada uma pressão na gente, né? Eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo. Então, eu não posso andar orgulhoso. Vamos lembrar o contexto geral da carta. Eu não posso andar querendo dividir a igreja. Eu não posso criar contendas. Eu não posso ser um filho desrespeitoso ao meu pai. Eu não posso ser um marido agressivo com a minha esposa. Eu não posso, porque a mente de Cristo não é assim. É por isso que a Bíblia constantemente vai mostrar que entendimento e vida tem que andar lado a lado. Entendimento sem vida revela falta de entendimento. Vida sem entendimento revela falta de entendimento. Eita, não. Entendimento sem vida revela que o conhecimento não virou sabedoria. E vida sem entendimento não produz aquilo que é agradável ao Senhor. Não produz obras que glorificam a Deus. Você pode fazer a mesma coisa com um coração que deseja... Vou dar um exemplo aqui, que foi bem confuso essa minha fala. Eu participei um tempo do Pão da Vida. E no Pão da Vida, existe... Quando você sai aí na noite para ajudar a alimentar os moradores de rua, pregar, evangelizar e tal, isso no caso do Pão da Vida, existem muitos outros sopões que chamam. O camarada para lá com a Kombi, às vezes parece irônico, mas é verdade. Sexta e sábado, às vezes o morador de rua está com a barriga cheia, porque passa uma Kombi, depois passa um carro, e eu nunca vi, à exceção do Pão da Vida, todos ali só entregam o alimento. A entrega do alimento é fazer um selfie. Toma aqui, ó. Pá. Por que isso? No coração dessas pessoas, eles não estão buscando o bem daqueles, ainda que creiam nisso, mas eles estão buscando a satisfação que dá em supostamente fazer esse bem de entregar o alimento. Mas aquele que quer realmente salvar, levar a salvação, resgate, tirar aquelas pessoas da lama que de fato estão amando com ação, eu creio que é o exemplo do Pão da Vida, que antes de dar esse alimento, o alimento é completamente secundário. Prega a palavra do Senhor Jesus. Porque pode ser, e já aconteceu, que maravilhosamente, no meio daqueles moradores de rua famintos, um dia o Senhor venha e transforme aquele que era cego, agora vê. E aí a mudança é total. Que 200 milhões de selfies com o fulano que entregou comida para ele não iam transformar a vida dele. Assim, oramos que Deus nos conceda por graça e misericórdia a sabedoria do alto, vinda do Espírito Santo, para reconhecermos a cegueira do ímpio e que sejamos capazes de discernir a realidade espiritualmente, confiando humildemente na mente do Senhor
especialmente conforme revelada em sua palavra. Afinal, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém.